Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal JM Menina das Planilhas. O conteúdo de hoje eu vou te mostrar como fazer um gráfico de linhas utilizando imagens como este daqui. Observe, este é um gráfico de linha e conforme eu faço o filtro, ele muda. Esta é a base de dados, eu utilizei tabela dinâmica para fazer o filtro e aqui nós temos a segmentação. E, se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum dos outros conteúdos. Deixa seu like, comenta e compartilha com quem também gosta de Excel, assim como você. Vamos começar? Estamos de volta e vamos começar. Estou aqui com a base de dados que vamos utilizar e vou configurar com você desde o início. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa base de dados é na guia Layout e eu vou alterar a paleta de cores. E vou utilizar esse laranja com amarelo, tá? Outra coisa que você deverá fazer é separar as imagens do seu produto. No nosso exemplo, eu vou utilizar os docinhos, já que se trata de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, cajuzinho, casadinho e olho de sogra. Tudo bem? Deixa eu vir aqui para o lado. Venho aqui na página inicial. Dentro de edição, eu vou selecionar, ó, selecionar objetos. Então, eu clico e arrasto, eu seleciono todas as imagens. Ó, clico e arrasto, seleciono todas as imagens. Vou trazer aqui mais para perto da nossa base de dados. Vou deixar aqui. Vou abrir a opção de formato de imagem e dentro do grupo organizar painel de seleção. E vou fazer o que com isso? Vou renomear as nossas imagens. São poucas, talvez não precisaria, mas se estivéssemos trabalhando com muitas imagens, é interessante que você renomeie para facilitar o seu trabalho na hora de identificar a legenda com a imagem no gráfico. Tudo bem? Então, ó, eu seleciono a primeira, já é a imagem 1, dou um duplo clique e vou colocar o nome de brigadeiro. A imagem 2, eu vou colocar o nome de beijinho. A imagem 3 é o bicho de pé. Bicho de pé. A imagem 4 é o cajuzinho. 5, casadinho. E o último é o olho de sogra. Olho de sogra, tá? Se tivessem mais, iríamos renomeando até o último. Renomeei as minhas imagens. Vou fechar aqui a caixa de seleção. Vou desativar a seleção de imagens. Então, eu volto aqui, ó, página inicial, edição. Vou abrir as opções e vou desflegar aqui. Ó, volto a clicar nas minhas células. Vou clicar em qualquer célula da minha base de dados, venho em inserir e vou formatar como tabela verdadeira. Onde estão os dados da tabela? Ele já selecionou todas as células que contêm dados e fazem parte da base de dados. E minha tabela tem cabeçalhos, vou dar um OK. Vou abrir aqui, ó. Observe que se eu clico fora, some a opção. E quando eu clico na tabela, aparece design da tabela. Eu vou abrir as opções da tabela, estilos de tabela, e vou escolher essa opção aqui, ó. Escolhi a opção do layout da minha tabela, venho na guia exibir e já vou tirar, por exemplo, as minhas linhas de grades para poder já começar a ficar uma planilha limpa. Vou clicar na minha tabela, venho em design da tabela e vou dar o nome dela de base de
dados e dou um Enter. Ainda com a tabela selecionada, venho na guia Inserir e vou inserir uma tabela dinâmica da tabela intervalo. Observe que ele já assume aqui, ó, tabela intervalo, ele já identificou que a tabela se chama base de dados. Eu vou escolher na planilha existente, vou selecionar aqui próximo da minha base de dados e vou dar um OK. Nessa tabela dinâmica, eu vou utilizar em linhas o campo doces e vou utilizar em valores o campo valor. Observe que ele já está fazendo aqui a somatória dos docinhos, trouxe total geral. Aqui, dentro das opções dos campos da tabela dinâmica, vou clicar em soma de valor uma vez, mais um clique em configurações do campo de valor. Vou abrir formato de número. Observe que eu estou dando sempre um clique. E agora eu vou manter a formatação de contábil, mas eu vou utilizar o cifrão e tirar as casas decimais. Por que eu estou fazendo essa formatação? Para ficar melhor visualmente na hora de colocar o rótulo no gráfico. E vou dar um OK e um outro OK. Então, observe que ele já trouxe a somatória aqui sem casas decimais. Agora eu venho aqui em Design e vou escolher um design que tenha as mesmas cores da minha tabela para ficar no mesmo formato. Volto aqui em Análise de tabela dinâmica, vou inserir a segmentação por mês. Então, cliquei em Inserir segmentação de dados, vou escolher a opção mês e dar um OK. Tá? Vou posicionar aqui a minha segmentação, vou selecionar ela, vir nas opções de segmentação e vou alterar para 3 colunas. Observe que essa é uma base de dados que eu tenho em janeiro, fevereiro e março. Se eu tivesse mais meses, você poderia aumentar o número de colunas. Não é o meu caso. Venho aqui em configurações da segmentação de dados, vou tirar, por exemplo, o cabeçalho e dar um OK. Vou aumentar aqui o tamanho da minha segmentação, vou diminuir a altura e deixar posicionado em cima da minha tabela dinâmica. Vou configurar essa segmentação e tirar esse contorno, porque, na minha opinião, não está ornando com o meu design. Ou eu não gostei do contorno, então eu prefiro tirar para ficar aparecendo botões. Venho em segmentação, vou escolher a sexta opção da segmentação, clico nela, com o botão direito eu vou duplicar. E aí ela vai me abrir essas opções. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é nomear essa segmentação, para saber que essa é uma segmentação que eu configurei para esse intuito ou para este gráfico. Então eu vou chamar de doce. Com a opção segmentação de dados inteira selecionada, eu venho em formatar. Na guia borda, eu vou escolher nenhuma e vou dar um OK e um OK. Eu vou clicar fora e aí você observa que nada aconteceu. O que eu preciso fazer? Selecionar novamente, abrir as opções e encontrar, porque olha, continua selecionada a minha sexta opção da segmentação. Então, o que eu vou fazer? Selecionar a minha segmentação personalizada. Agora sim, eu clico fora e aparecem 3 botõezinhos. Vou abrir aqui um pouquinho para ficar exatamente em cima da minha tabela. E agora vamos para a construção do nosso gráfico. Eu vou selecionar a tabela dinâmica, venho na guia Inserir, aí eu vou abrir as opções de gráficos de linhas. E vou escolher a penúltima opção, linhas com marcadores. E vou dar um clique. Eu vou aproveitar e já fazer uma limpeza neste gráfico. Então, eu vou tirar o título, vou selecionar as linhas de grades e vou deletar. Vou deletar o valor de eixo,
vou deletar a legenda, que eu não preciso, e com o botão direito nesses botões, eu vou ocultar todos os botões do gráfico. Agora eu clico aqui na legenda e vou aumentar o tamanho da fonte e vou deixar o tamanho 12. Clicar em negrito, vou selecionar o meu gráfico, com o botão direito, formatar série de dados. Vai abrir uma caixa de formatar séries de dados. Vou clicar no baldinho, venho na opção marcador, vou abrir opções de marcador e vou clicar em interno. Aqui na opção tipo, eu vou abrir as opções e escolher um quadrado. E no tamanho, eu vou aumentar para ficar uns quadrados bem grandes. Aí você observa qual tamanho vai ficar melhor para você. Eu vou deixar no tamanho 40. E aí eu vou clicar fora e vou fechar aqui a caixa de seleção. Vou selecionar aqui, ó, as minhas imagens. Então, vou abrir a opção aqui, selecionar objetos. Vou selecionar todos eles e trazer mais próximo aqui para ficar dentro do campo de visão de vocês. Vou clicar novamente para eu voltar a mexer na planilha. E agora, vou diminuir o tamanho das nossas imagens e deixar mais ou menos do tamanho dos nossos marcadores que deixamos aqui, tá bom? E agora eu vou selecionar o primeiro ponto de dados. Observe que quando eu clico uma vez, ele seleciona todos, e para selecionar um por um, eu tenho que clicar mais uma vez. Não é um duplo clique. Eu clico uma vez e aí eu clico mais uma vez para selecionar apenas o ponto de dados. Vou fechar aqui essa caixa para a gente poder visualizar as nossas imagens. Vou selecionar beijinho, Ctrl X, seleciono apenas o ponto de dados beijinho e dou um Ctrl V. Bicho de pé, Ctrl X, seleciono apenas uma vez e Ctrl V. Brigadeiro, Ctrl X, seleciono apenas a caixinha do brigadeiro, Ctrl V. Cajuzinho, Ctrl X, seleciono, ó, quando eu clico uma vez, ele seleciona tudo, clico mais uma vez, Ctrl V. Casadinho, Ctrl X, clico uma vez, clico mais uma vez, Ctrl V. Olho de sogra, Ctrl X, clico uma vez, clico mais uma vez, Ctrl V. E, basicamente, o nosso gráfico já está pronto, mas ainda vamos mexer em algumas coisinhas nele aqui, tá bom? Eu vou posicionar ele aqui embaixo, vou tirar aqui esse cabeçalho, ó, modo tela inteira, vou diminuir a largura dele, vou clicar dentro desse espaço que é o gráfico e vou diminuir ele aqui, ó. Eu selecionei a segunda caixa, ó, dentro do gráfico. Diminuir, vou clicar fora, clicar no gráfico novamente, venho aqui em exibir, desculpa, formatar, contorno da forma sem contorno. E aí ele ficou assim, ó, está sem contorno. Com o botão direito, e aí é na série de dados, eu vou adicionar o rótulo de dados, venho nessa opção mais aqui do lado direito, ó, opção, clico nele, elementos gráficos, vou aqui nas opções de rótulo de dados, onde ele está marcado, vou abrir as opções e vou deixar ele acima, tá? Clico acima, vou clicar fora, selecionar o meu rótulo de dados,
Vou voltar aqui na página inicial e vou aumentar o tamanho dessa fonte para 12, negrito. Vou alterar também a cor da fonte e vou deixar um marrom escuro. E também vou fazer a mesma coisa na legenda dele. Aqui, ó, marrom escuro, tá? E agora, toda vez que eu fizer um filtro, o meu gráfico já altera o valor. Se tivesse mais meses, apareceria mais opções aqui para a gente clicar, tá bom? Então, digamos que esse daqui vai ser o mês de abril. Eu vou colar esses valores aqui. Observe que já sumiu, tá? Dentro da minha base de dados, ó. Esse pontinho azul desceu. Eu vou alterar aqui para abril. E vou alterar aqui os valores, tá? Ou a quantidade. Vou colocar aqui. Brigadeiro vendeu 150. Beijinho vendeu 130. Bicho de pé vendeu 75. Cajuzinho vendeu 100. Casadinho vendeu 140. E o olho de sogra vendeu 60. Aí eu vou vir aqui na minha tabela dinâmica, abrir as opções de tabela dinâmica e observe essa mágica acontecer. Eu vou até abrir aqui, ó, sempre mostrar, tá? E aí eu venho aqui em atualizar. Ele está aparecendo mais um mês que não tinha. Então eu vou selecionar a minha segmentação, aumentar para 4. E agora, ao invés de 3 meses, nós temos 4. E eu já posso clicar aqui, ó, no mês de abril. E é por isso que eu utilizo, no meu método, tabela dinâmica, porque quando os valores eles atualizam na base de dados, é só atualizar as tabelas dinâmicas que ele já atualiza tudo, o gráfico e as tabelas dinâmicas. E aí, você já sabia fazer gráfico assim? Se você gostou deste gráfico, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de deixar o seu like. Já segue a página para mais conteúdos como esse e ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Beijos!